Depois de mim, virá alguém que é mais importante do que eu. E eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu os batizei com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Arrependam-se! Convertam-se! Convertam-se! Arrependam-se! Mudem de vida! Convertam-se! Mudem os seus corações! João Batista. João Batista. Me batize. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, que muito me agrada. Queridos irmãos e irmãs, uma saudação a você que escuta, que acompanha esta reflexão dominical sobre o Evangelho próprio do domingo. A Igreja sempre nos apresenta textos da Sagrada Escritura que nos ajudam a caminhar no caminho da fé, a reencontrar às vezes o caminho da fé e a fortalecer a nossa esperança e o nosso compromisso com Jesus Cristo. Hoje, a Igreja nos propõe na liturgia uma reflexão sobre o batismo de Jesus. Compreendamos um pouco isso. Jesus Cristo, nosso Senhor, no seu tempo, veio num ambiente de expectativa da vinda do Messias. Essa expectativa já era do Antigo Testamento, vinha sendo preparada, amadurecida. Nasceu João Batista para ser o precursor, aquele que veio antes, para anunciar a vinda do Messias. A vinda do Messias que era aguardada, ansiosamente aguardada por todo o povo de Deus. Essa vinda era aguardada porque as pessoas queriam se libertar de todas aquelas circunstâncias, muitas delas maldosas, violentas, em relação ao povo de Deus. Era um povo oprimido, um povo escravizado, um povo que era utilizado como colônia. Os romanos é que dominavam naquele período de Jesus. E veio João Batista para anunciar a vinda do Messias. E as pessoas então ficaram todas atentas. O Messias viria para libertá-los dessa opressão. Era essa a grande esperança do povo de Deus. O filho de Davi, um rei como foi o grande rei Davi, viria para libertar o povo da escravidão. Escravidão política, econômica, escravidão social, iria libertar o povo e trazer uma vida pacífica e boa. João Batista anunciou a vinda do Messias e, para não ser confundido, porque alguns já achavam que ele mesmo era o Messias, para não ser confundido, ele diz: não sou eu. Aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Ou seja, João Batista não renunciou à sua missão de ser o anunciador da vinda
do Messias, mas não usurpou o lugar do Messias. Ele não disse a ninguém que era o Messias, não buscou enganar ninguém. Anunciou apenas a vinda do Messias. Ele é mais forte do que eu, dizia João Batista, eu não sou digno de me abaixar e desamarrar as sandálias dos seus pés. Quando João Batista fez essa pregação, muitas pessoas acorreram a ele e João Batista, então, é chamado Batista por isso, batizava essas pessoas para aguardar a vinda do Messias. Portanto, o batismo de João era um batismo de penitência, um batismo de espera, um batismo que antecipava, ou melhor, que antecedia a vinda do Messias. Certo dia, João Batista, vendo aquelas pessoas todas que vinham para serem batizadas, viu Jesus. Jesus veio também ele para ser batizado. E João Batista até disse, eu não devo batizá-lo. Você é que deve me batizar, disse a Jesus. E Jesus disse a ele, façamos cumprir toda a lei e os profetas. Se fez batizar, também nessa expectativa da vinda do Messias. Mas quando foi batizado, um fenômeno aconteceu. João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus e uma voz do alto dizer, este é o meu Filho amado, escutem o que ele diz. Nele eu coloco todo o meu amor. Essa ideia de que Jesus Cristo veio para ser o Messias é transformada agora no batismo e um testemunho do alto, o testemunho do próprio Deus, do Pai, vem para dizer que é mais que isso, não é apenas aquele Messias libertador, mas é o próprio Deus que veio até nós, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. A comunhão de Jesus, Filho, com o Pai é tal que os dois se tornam um só. Então vejam como que isso é importante para nós. Este texto do Evangelho, pequeno, mas denso, forte, nos traz a certeza de que nós não precisamos mais esperar o Messias. O nosso batismo cristão não é um batismo de espera do Messias, mas é o batismo na morte e ressurreição desse Messias. Nós somos batizados, fomos batizados na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, para uma vida nova. Ou seja, já vivemos através do batismo essa vida em Deus. Esta vida de libertos, libertos de todas as opressões. Não precisamos mais ficar esperando um libertador, porque ele já veio, Jesus Cristo. Ele nos libertou da morte, do pecado, de tudo aquilo que nos faz ficar amarrados, presos, distantes de Deus e distantes das pessoas. Portanto, sermos batizados, sermos colocados como sinais de Cristo no mundo, membros da sua igreja, membros da sua família, nos faz comprometidos com o anúncio do reino futuro, do reino de Deus, que nós anunciamos aqui, que nós não antecipamos apenas, nós anunciamos e vamos encontrando sinais deste mesmo reino na nossa vida, porque Deus já colocou, já instaurou o seu reino. Quando alguns perguntam a Jesus, quando é que virá o reino? Ele mesmo diz, o reino de Deus está no meio de vós. Então, são elementos que podem ser antecipados e nós podemos descobri-los aqui, agora, no nosso dia a dia, na nossa história, da presença atuante, viva e eficaz do reino dos céus. É esse reconhecimento dos sinais do reino que nos inspira para construirmos mais, para fortalecermos com mais vigor as dimensões do reino, dimensões de fraternidade, dimensões de amor ao próximo, dimensões de amor a Deus, dimensões de respeito pela vida humana. Tudo isso nos faz, de alguma maneira, antecipar, sim, os elementos importantes e essenciais do reino dos céus.
Queridos irmãos e irmãs, neste domingo, pensemos um pouco. O Senhor Jesus Cristo veio para ser o Salvador, o Libertador. Se fez batizar por João Batista no Jordão para que as pessoas pudessem compreender o significado daquele batismo. Enviou os seus discípulos para anunciar o Evangelho. E disse a eles: batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nosso batismo, em nome da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o batismo que nos faz novos para Deus, nos faz membros da família de Deus, nos faz membros da Igreja, que é o corpo místico de Cristo. E como membros, nós assumimos esta responsabilidade de fazer com que a Igreja seja, no mundo, sinal do Reino. Todos e cada um de nós temos esta responsabilidade. Por isso, irmãos e irmãs, a nossa vida religiosa, a nossa vida de fé, deve ser transparência dessa busca de compreender Jesus Cristo, que veio até nós para nos salvar e nos libertar. E de ouvirmos também nós aquela voz que veio do alto: este é o meu Filho amado, nele coloco todo o meu amor. Jesus Cristo veio na condição humana para podermos compreender a grande dimensão divina que está em nós. A vinda do Cristo, a encarnação do Verbo, é para dignificar a nossa condição humana. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que neste dia, neste domingo, todos se sintam de fato amparados pela graça de Deus. Se sintam membros próximos de Cristo, próximos da vida divina. Esta vida divina que todos nós recebemos no batismo, ela nos faz crescer no amor a Deus, no amor ao próximo, especialmente no amor àquelas pessoas que mais necessitam, os pobres, os indigentes, as pessoas que são abandonadas pela sociedade no nosso tempo. Que nós sejamos aqui e agora sinais de Cristo, sejamos este sinal efusivo da vinda do Espírito Santo. Que nós saibamos também anunciar, a exemplo de João Batista, anunciar que o Senhor não virá, mas já está. O Senhor Jesus Cristo já está conosco. Nós somos seus sinais, somos aqueles que apresentamos a sua misericórdia e a sua graça. Nós somos irmãos entre nós, filhos de Deus. Pedro! 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 Encontramos o Messias! Encontramos o Cristo! Encontramos, Pedro!